Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule o valor do limite de x ao cubo mais 3x² menos x menos 3 sobre x ao cubo menos x² mais 2. Bem, o nosso primeiro procedimento será aplicar o limite ao qual este x tende. Ou seja, em cada um dos termos dessa divisão, nós vamos substituir o número 1 negativo. No numerador, então, nós temos x ao cubo. Vamos escrever menos 1 ao cubo. Lembrando que esse menos 1 é proveniente deste x aqui. Mais 3 vezes x ao quadrado será menos 1 ao quadrado. Menos o x, que substituímos por menos 1, e menos o número 3. Toda expressão será dividida por, substituindo x ao cubo do denominador por menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, e mais o número 2, nós temos completa aqui a substituição. E agora nós vamos fazer os cálculos decorrentes dela. E vamos ter menos 1 elevado a 3, ou menos 1 ao cubo, será menos 1. Mais 3 vezes menos 1 ao quadrado gerará o número 1 positivo. Menos vezes menos, mais o número 1 e menos o número 3. Toda expressão dividida por menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 ao quadrado, 1 positivo, e mais o número 2. Na sequência, nós vamos ter menos 1, 3 vezes 1 mais o número 3, mais 1, menos 3, nós vamos ter menos 2 como resultado, dividido por menos 1 do denominador, que é esse daqui, menos vezes mais menos 1 e mais o número 2. Em seguida, menos 1 mais 3, 2 positivo. Menos 2 gerará o número 0, dividido por menos 1, com menos 1, menos 2, mais 2, 0 também. Gerando então 0 sobre 0, que é uma indeterminação, ou seja, isso significa que possivelmente existe um valor aqui para o limite, mas ele está entre aspas escondido. E aí nós podemos levantar essa indeterminação de vários modos diferentes. Nós vamos preferir um que utiliza o dispositivo de Briot-Ruffini para, entre aspas, nós rebaixarmos os graus dos dois polinômios que estão sendo considerados no numerador e no denominador. Nesse contexto, este menos 1 que nós substituímos, por ele ter zerado tanto o numerador como o denominador, ele é considerado uma raiz desses polinômios. Então, no dispositivo de Briot-Ruffini, nós faremos assim. Primeiro vamos escrever aqui a expressão do numerador, que é 1x ao cubo, mais 3 vezes x ao quadrado, menos uma vez o x e menos o número 3. Agora nós destacamos o número 1 do x ao cubo, o número 3 do x ao quadrado, ou o negativo do x e o número 3 negativo do termo independente. E nós vamos escrever isto numa grade. Nesta grade, nós vamos colocar aqui, numa, entre aspas, chave, o número 1 negativo, que é justamente o valor ao qual o x está tendendo. E aí, no dispositivo, nós temos, lembrando, nesta primeira linha, os coeficientes de um polinômio de terceiro grau. E o que nós vamos fazer vai nos levar a um polinômio de segundo grau. Então, vamos aos procedimentos. Repetimos este primeiro número 1, então nós só reescrevemos ele aqui. E aí nós vamos multiplicar esse número 1 positivo por menos 1. Então, vamos fazer isso. 1 vezes menos 1 resultará em menos 1. O resultado vamos somar com o número 3. Então, mais o número 3. Resultado, 2 positivo. Esse número 2 nós vamos colocar aqui. Em seguida, multiplicamos, repetimos o procedimento. Multiplicamos o 2 por menos 1. Então, multiplicamos. Vamos ter 2 vezes menos 1, menos 2. E o resultado vamos somar com 1 negativo. Menos 2, menos 1, resultará em menos o número 3. Esse número 3 negativo vamos escrever aqui
logo abaixo do 1 negativo. Repetimos mais uma vez o procedimento, fazendo menos 3 vezes menos 1, resultará em 3 positivo. E o resultado vamos somar com o número 3 negativo, ou seja, vai ser menos 3, cujo resultado é 0. Então vamos ter 0 aqui, e este 0 é justamente o 0 do numerador que antes havíamos determinado, encontrado. E antes nós tínhamos um polinômio de terceiro grau, e agora temos os coeficientes de um polinômio de segundo grau. Nós já vamos retirá-los daqui. Agora nós vamos repetir o processo com o denominador. No denominador, nós temos um polinômio com 1x ao cubo. Na sequência, menos 1x ao quadrado. Notem que nós não temos o termo em x aqui, que seria o x elevado a 0. Mas o x elevado a 1. Mas nós vamos escrever 0 vezes x elevado a 1. Ou seja, para podermos utilizar o dispositivo, nós temos que ter o polinômio na forma completa. E mais o número 2. Então, vamos também destacar os coeficientes desse polinômio. Esses coeficientes são 1 do x ao cubo, menos 1 do x ao quadrado, 0 do x que, entre aspas, não aparece, e o número 2 positivo. Aqui na chave da grade, vamos colocar o mesmo menos 1 ao qual x tende, e vamos repetir o primeiro número, que é o número 1. Fazendo isto agora, nós vamos multiplicar este 1 por menos 1, igual fizemos anteriormente. 1 vezes menos 1 resultará em menos 1. Menos 1 menos o número 1 resulta em menos 2. Na sequência, menos 2 multiplica por menos 1 resultará em 2 positivo. 2 positivo mais o número 0, 2 positivo. E repete o processo. Você pega esse número 2, multiplica pelo número 1 negativo, 2 vezes menos 1, menos 2. E o resultado você soma com o número 2. Então, mais 2 resultará em 0. Esse número 0 que nós encontramos é precisamente o 0 do denominador que já havíamos encontrado. Se nós tínhamos aqui coeficientes de um polinômio de terceiro grau, agora nós vamos ter os coeficientes de um polinômio de segundo grau. Vamos ver como que vamos escrever agora isso num novo limite. É um limite que vamos dizer equivalente ao inicial. Embora o denominador e o numerador sejam diferentes do nosso limite inicial, no entanto, se aplicarmos o limite, o resultado desse limite novo será o mesmo resultado do anterior. Então vamos lá, nós temos o limite com o x tendendo ainda a menos 1, e vamos escrever então, no numerador, vamos até fazer um destaque aqui, nós vamos chamar a atenção para o número 1, o 2 e o menos 3, que são coeficientes de segundo grau. Então vamos escrever no numerador 1, x ao quadrado, mais 2x elevado a 1, e menos o número 3. Já no denominador, nós vamos destacar estas informações, que são os coeficientes de segundo grau, ou seja, 1x ao quadrado, menos 2 vezes o x, e mais o número 2. E agora nós estamos prontos para aplicar o limite novamente, e é o que nós vamos fazer então, neste momento. Fazendo isto, substituindo agora x quadrado, x quadrado e x por menos 1. Vamos ter menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, e menos o número 3, isso para o numerador. No denominador, nós vamos ter menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, e mais o número 2. Prosseguindo, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 3. Dividido por menos 1 ao quadrado, 1 positivo.
Menos 2 vezes menos 1 mais o número 2 e mais o número 2. Prosseguindo, 1 menos 2, menos 1, menos 1 menos 3, menos 4, dividido por 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Ou seja, nós temos aqui menos 4 quintos ou menos 0,8, se você preferir. E esse é o limite, tanto dos valores que adaptamos, que ajustamos, como do nosso limite inicial. Então vamos escrever agora esse limite. Podemos dizer, então, que o limite de x ao cubo mais 3x² menos x menos 3, dividido por x ao cubo menos x² mais 2 com o x tendendo a menos 1, é menos 4 quintos. Ok, galera? E com este resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!